Alô, papai, titio Anderson Luiz está no ar. Chegou para desanuviar. O assunto hoje é terceira geração modernista, que vai ali de 45 até aproximadamente a década de 60. Vamos falar da poesia. E na poesia, vamos destacar João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, diplomata de carreira, pernambucano, mas ficou conhecido poeticamente como poeta operário, poeta engenheiro, poeta arquiteto. Pensava o mundo racional, o mundo lógico, daí o gosto pelo substantivo concreto, pelo verbo, pela ação. Poeta que vai valorizar o quê? Novamente a forma, a rima e a métrica. A rima e a métrica no modernismo novamente, sim, ele vai se opor às conquistas da primeira geração modernista. Lá do Oswaldo de Andrade, do Mário de Andrade, lembra-se do poema Piada? Não, para ele, poesia não tem que ter piada. Poesia com verso livre? Não, poesia tem que ser rimada e metrificada. Poesia do banal, simplesmente qualquer coisa do cotidiano? Não, eu posso até fazer poesia a partir das coisas que estou vendo, isto é, do mundo concreto, mas não simplesmente do banal. É a nova proposta de João Cabral. Dentro dessa nova proposta, temos um conceito, a poesia sendo objeto da própria poesia. Como assim? Percebam, a poesia não está na ideia, não está no tema, não está no objeto. Ela nasce do seu poder de plurissignificação, de ressignificação, de combinação entre uma palavra e outra. Então, a poesia está no trabalho com a palavra. Daí, novamente, a ideia do neoparnasianismo. Vamos ver um exemplo? Lição de poesia de João Cabral de Melo Neto. Toda manhã consumida como um sol imóvel diante da folha em branco. Princípio do mundo, lua nova. Já não podias desenhar sequer uma linha, um nome, sequer uma flor, desabrochava no verão da mesa. Nem no meio-dia iluminado, cada dia comprado do papel que pode aceitar, contudo, qualquer mundo. A noite inteira, o poeta em sua mesa, tentando salvar da morte os monstros germinando em seu tinteiro. Monstros, bichos, fantasmas de palavras, circulando, urinando sobre o papel, sujando com seu carvão, carvão de lápis, carvão de ideia fixa, carvão da emoção extinta, carvão consumido nos sonhos. Olha só nessa primeira parte nós temos aqui o poeta toda manhã consumida, porque ele está com uma folha em branco, está lá com o seu grafite, a sua caneta, mas ele não tem uma ideia na cabeça, ele não tem uma ideia pré-concebida. Ele vai escolher uma palavra e ao escolher essa palavra, ela está ainda com o sentido do dicionário. A segunda palavra é que vai mudar o sentido da primeira e talvez também mudar o próprio sentido da segunda e criando talvez uma terceira ideia. E assim vai se construindo o poema. Daqui a pouco surge uma ideia, surge até um tema, mas ele não veio com ideias pré-concebidas. Por isso o poeta diz que ele está diante da folha em branco. Então não existe inspiração, existe a técnica. Uma das marcas do João Cabral é o não eu. É não a primeira pessoa, não ao sentimentalismo barato que se conquista facilmente com os adjetivos. Então o poeta vai por esse caminho, o caminho do mundo palpável, da dureza, porque só assim, com palavras pesadas, substantivos concretos e verbos, essa poesia vai atravessar o tempo. Eu vou conseguir extrair dali emoção, vou conseguir extrair ideias que vão atravessar o tempo, mas não com sentimentalismo barato. Percebam só, quando diz assim, já é meio-dia e nada da palavra, mas assuntos são muitos, mas ele já criou a consciência que ele não quer fazer poesia a partir de tema, e sim com o trabalho apenas com a palavra. E assim, a noite inteira o poeta em sua mesa tentando salvar da morte os monstros germinando em seu tinteiro. Quem são os monstros? Os adjetivos, as palavras repetidas. Esses são os monstros, as palavras óbvias. Ele não quer colocar qualquer palavra. Ele quer extrair a plurissignificação, ele quer surpreender, e isso é complicado. Monstros, bichos, fantasmas de palavras circulando, então fica a tentação diante do impasse de colocar uma outra palavra mais fácil, mas ele já criou a consciência que isso não vai colaborar para essa proposta da poesia a partir da própria palavra.
Ele diz, sujando com seu carvão. O carvão, a ideia de sujar, carvão de lápis é o grafite, já deu um outro sentido a carvão, carvão da ideia fixa, isto é, leva muito tempo, né, para chegar ao carvão, então essa ideia também já está ali há muito tempo e ela não aparece. Carvão da emoção extinta, olha só, carvão da emoção extinta, foi consumido, como foi consumido o carvão no sonho, que é a ideia da energia, também o carvão como energia. Percebam, a mesma palavra carvão ganhou sentidos diferentes. Esse é o trabalho que nasce da poesia, e a poesia vai ser início, meio e fim a partir dos sentidos das palavras. A luta branca sobre o papel que o poeta evita. Ele não deseja ficar tanto tempo diante da folha em branco. Luta branca onde corre o sangue de suas veias, de água salgada, sua vida difícil. A física do susto percebia entre os gestos diários, susto das coisas jamais pousadas, porém imóveis, naturezas vivas. Como eu falei, temas são muitos, você pode falar além da natureza, você pode falar de algo que aconteceu no seu cotidiano, mas essa não é a proposta do João Cabral de Melo Neto. E as 20 palavras recolhidas na vida salgada do poeta, que são as águas salgadas do poeta, a de que servirá o poeta em sua máquina útil, que é o seu poema. 20 palavras sempre as mesmas, de que conhece o funcionamento, a evaporação, a densidade menor que o ar. Isto é, um outro desafio, muitas vezes eu já usei a palavra 13 vezes, agora eu quero usar a 14ª, 14 vezes, mas eu tenho que buscar sempre um sentido diferente das anteriores. Então, o trabalho da poesia na própria palavra. Início, meio e fim estaria onde? Na metalinguagem. Essa é a proposta metalinguística de João Cabral de Melo Neto. O exemplo é tecendo amanhã. Tecendo amanhã. Tecer vem da onde? Vem de, olha, costurar. Então também você pensa, escrever um texto é costurar com as palavras. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele o lance a outro, e de um outro galo que apanhe o grito, que um galo antes e o lance a outros, e de outros galos. Mas se nós substituirmos a palavra galo, por exemplo, por vocábulo, um galo sozinho não constrói, tecer é construir uma manhã, isto é, o futuro. Ele precisará sempre de outros, olha só, de outros vocábulos, de que um apanhe esse grito, que é o sentido do vocábulo anterior, e lance a outro. Então a ideia do que? Construir um texto, cada palavra tem a sua importância, e uma vai pegar o sentido e vai jogar o outro sentido, e assim vai ganhar um sentido maior. Novamente a ideia da construção coletiva. Também nesse texto podemos trocar a palavra galo por operário, por homem. Olha, pelo ser humano, então, um operário sozinho não constrói uma manhã. Ele precisará sempre de quê? De outros operários. E assim temos também a temática social, a temática que a união faz a força. E assim nós temos nesse poema chamado Tecendo Amanhã as duas principais características, as principais marcas de João Cabral de Melo Neto, que é o trabalho metalinguístico da palavra com a própria palavra, transformando palavra em poesia. E a outra é a questão social. Mas falando em questão social, em 56, João Cabral lançou Morte e Vida Severina. O poema, na verdade, não é um poema, é um auto. Um auto, então ser auto, ele é dramático. O que é um auto? Um auto é uma peça teatral feita em versos, nesse caso em redondilhas. No auto, nós temos aqui a redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Esse auto de Natal, isto é, um auto que representa, fala principalmente do nascimento de Cristo, tem um subtítulo. Qual é o subtítulo? Auto de Natal pernambucano. O enredo é muito fácil de você compreender. Severino é um paraibano, está fugindo da seca
E ao fugir da seca, vai em busca também de emprego e sobrevivência. E pelo caminho, andando, pelo leito seco do rio, ele vai em direção ao sul. Por onde passa, só encontra miséria, fome, morte e nada de emprego. Chega, por fim, aonde? Ao Recife. Numa área de palafitas, área sobre o mangue, ele também continua encontrando o quê? Miséria, doenças, morte. Resolve se matar. Ia suicidar-se. Quando aparece um mestre carpinteiro, e esse mestre carpinteiro coloca que, apesar das dificuldades, a vida vale a pena. E ele então fica refletindo, e nesse momento vem a notícia: o filho do mestre carpinteiro nasceu. Nesse momento é convidado para a festa, e aí vem uma reflexão que é de caráter universal. É uma obra regionalista que retrata o Nordeste, mas tem caráter universal, porque o nascimento dessa criança no dia de Natal simboliza, como em qualquer lugar do mundo, a esperança de uma vida melhor, porque toda mãe, na gestação, ela sempre acredita que o seu filho terá uma vida melhor que a da própria mãe. Então, nesse caso, esse nascimento simboliza a esperança de uma vida melhor. Uma outra característica importante: Severino, ele representa o coletivo. Ele representa quem? Ele representa o nordestino que migra, fugindo da seca. Esse nordestino que foge da miséria, do analfabetismo, da exploração dos coronéis da região. Esse homem que foge da morte em busca de algum lugar. Por isso, Severino não é simplesmente um indivíduo. E temos mais: ao falar morte severina, vida severina, temos aí um adjetivo, porque é o tipo de vida, essa vida sofrida do retirante, deste homem explorado, deste brasileiro, que representa milhões de nordestinos que fogem da seca. É isso aí, vimos hoje João Cabral de Melo Neto. João Cabral, poesia metalinguística, poesia racional, poesia lógica, poesia justa e a poesia social. Alô, papai!